Capítulo 9. Trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: "Vão trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo." E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: "Por que vocês estão aqui desocupados?" E ele lhes disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha." Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: "Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros." Vieram os trabalhadores, por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: "Estes homens contratados por último trabalharam apenas por 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia." Mas ele respondeu a um deles: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por apenas 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos." Mateus 20, 1-16. Quero chamar a sua atenção para o ensino contido nessa parábola, ainda considerando o tema de depressão espiritual ou infelicidade na vida cristã. Precisamos, antes de tudo, entender que nada é tão falso quanto acharmos que quando alguém crê e é convertido, todas as suas dificuldades vão acabar e ela nunca mais terá problemas. Infelizmente, isso não é verdade, porque temos um inimigo, um adversário. Temos também a nossa velha natureza dentro de nós, e esses dois juntos podem causar grandes problemas, se não estivermos firmes nas Escrituras. É nosso dever, então, estar preparados para os seus ataques, como nos diz Efésios 6:11, "Vistam toda a armadura de Deus." O ponto que quero enfatizar agora é que, se por um lado é vital e importante começar da forma correta, por outro lado, isso não é suficiente. Devemos continuar da mesma forma, pois se não fizermos isso, nos acharemos numa situação infeliz. Há uma grande ilustração disso em João 8, versículo 30. Nosso Senhor estava pregando uma tarde sobre o relacionamento entre Ele e o Pai, e lemos que, tendo dito isso, muitos creram nele. Então o Senhor olhou para eles e disse: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará." Bom, eles pareciam estar começando bem, mas tinham que continuar se quisessem ser verdadeiramente livres. A importância de continuar é vital, e é isso que vamos considerar neste capítulo. Ao examinar esta parábola, é importante que a façamos da maneira correta, pois ela pode ser muito perigosa se mal interpretada. Outra coisa perigosa é tornar a parábola em uma alegoria, tomando cada detalhe e ligando a uma verdade espiritual. Precisamos lembrar que, em geral, a parábola quer ilustrar apenas uma verdade, uma só verdade. E essa não é diferente das demais. Então, qual é a verdade que o Senhor quer nos mostrar nessa parábola? Ele quer nos mostrar que na vida cristã tudo é pela graça, do começo ao fim. Essa é a mensagem, essa é a doutrina. A ênfase da parábola, porém, está naqueles que entram no começo. Essas pessoas começam sua vida cristã de forma correta, mas tiveram problemas depois. Quão frequentemente isso acontece? Veja os cristãos primitivos em Gálatas. Eles creram, eles se ligaram à igreja, mas eles caíram em depressão. E por isso Paulo os escreveu.
é uma coisa que nos ameaça constantemente. É um perigo que nos persegue sempre. Não é suficiente começar corretamente, precisamos continuar da mesma forma. O perigo para muitos tem sido de voltar à escravidão. E é um perigo real na presente época por causa das seitas que estão surgindo em toda parte. Essas pessoas conheceram a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, mas agora estão caindo em escravidão e se tornando infelizes. Vamos examinar isso segundo a parábola que lemos. Antes de tudo, vamos analisar a causa do problema. Por que os homens que foram enviados de manhã cedo agiram de forma tão deplorável no final? Aí eles estavam descontentes, murmurando e reclamando com o dono da vinha. Qual era então a causa do problema? É que na verdade eles tinham entendido tudo errado em relação ao seu trabalho a fazer. Eles haviam entendido que haveria um acordo de trabalho, como se o dono tivesse a obrigação de pagá-los de acordo com o seu trabalho. Porém, ao lermos, perceberemos que não há acordo algum. O Senhor diz: vão trabalhar na vinha, e lhes pagarei o que for justo. E eles foram satisfeitos. Contudo, no final, não aprovaram a ideia dos outros que trabalharam menos receberem o mesmo que eles. Tais trabalhadores achavam que era um acordo e que por seus esforços iriam receber mais do que os outros, mas não foi o que aconteceu. Além disso, eles estavam avaliando o trabalho dos demais, registrando tudo o que fizeram e quanto tempo tinham trabalhado, tudo em detalhes e discriminações. Todavia, nosso Senhor censura essa atitude. Ela é fatal no reino de Deus. Que direito temos de exigir algo ou barganhar com o Senhor? O que torna essa parábola tão terrível é que esses homens demonstraram o que realmente eram. O terrível espírito que os dominava, foi revelado quando o Senhor da vinha, em sua bondade, deu aos últimos exatamente o mesmo que os primeiros. Olhem para esses homens. Por causa de sua atitude inicial errada, por terem se esquecido do princípio da graça, esperavam receber mais do que os outros, pois achavam que mereciam mais. Eles sentiam que tinham o direito a mais e deviam receber mais. E porque não conseguiram, ficaram ressentidos. Então lemos que eles começaram a murmurar. Sua alegria e felicidade se foram completamente. O Senhor reprova esse tipo de atitude. Paulo se dirige aos filipenses assim: façam tudo sem se queixar, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Filipenses 2,14. Que coisa trágica que cristãos possam ser miseráveis e murmuradores, em vez de se regozijarem em Cristo Jesus. É um resultado do fato de que se esqueceram que tudo é pela graça. Esse princípio permeia a vida cristã, do começo ao fim. Entretanto, isso não é tudo. Isso nos leva a outra coisa: desprezo por outros e, ao mesmo tempo, um certo grau de inveja. Os homens da parábola diziam: estes homens trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos todo dia de calor e trabalho. Essa tendência entra e ataca os cristãos, que têm sido fiéis em seu testemunho, mas que se tornam miseráveis quando sentem que outros receberam uma recompensa maior do que a deles. Toda a atitude desses homens era de egoísmo e egocentrismo. Todavia, acima de tudo e o mais terrível de tudo, eles sentiam em seu coração que o Senhor da vinha era injusto. Assim, o cristão é tentado pelo diabo a sentir que Deus não está sendo justo. O diabo se chega a ele e diz: veja o quanto você fez e o que você está recebendo em troca. Olhe só para aquela outra pessoa. Ela não fez nada, mas olha só o que ela ganhou. Então, tais trabalhadores deram ouvido a Satanás.
E eles disseram: nós suportamos o peso do trabalho e o calor do dia, e estamos recebendo o mesmo que esses outros que só trabalharam 1 hora. Esse é o espírito que, se o cristão não for cuidadoso, ele estará atribuindo injustiça a Deus. Que coisa miserável e feia é a natureza humana. Que o Senhor nos ajude a jamais darmos ouvido ao diabo. Prosseguindo, isso nos leva à cura. Qual é o tratamento? O tratamento é entender o princípio controlador do reino de Deus. O reino de Deus é essencialmente diferente de tudo. É algo completamente novo e diferente. Se simplesmente compreendêssemos que agora somos novas criaturas e que as bases desse reino não têm nada a ver com o princípio da nossa velha vida, seremos felizes no Senhor. Devemos dizer a nós mesmos, cada dia de nossas vidas: agora eu sou um cristão, e como cristão, estou no reino de Deus. Por isso, todo o meu pensamento tem que ser diferente. Tudo agora é diferente. Não devo trazer comigo velhas ideias, velhas atitudes, pois tudo se fez novo. Mantenham isso sempre em mente. Vamos aos detalhes. A primeira coisa é essa: nunca pense em termos de direitos e barganhas no reino de Deus. Não há nada mais errado do que pensar que porque eu faço isto ou faço aquilo, eu tenho o direito de esperar algo em troca. Não temos o direito de receber nada em troca. É tudo pela graça de Deus. Vamos nos livrar desse espírito de negociação. O Espírito Santo é Senhor, Ele é soberano, e Ele envia coisas em seu próprio tempo e da sua própria maneira. Até as recompensas que recebemos pelo nosso trabalho são pela graça. Tudo, do começo ao fim, é pela graça. O segundo ponto é: não façam nenhum balanço ou registro do seu trabalho. Na vida cristã, não devemos desejar nada além da glória de Deus, nada além de agradar a Ele. Então não fiquem de olho no relógio, mantenham seus olhos nele. Não se preocupe com quantas horas estão dedicando ao trabalho. Apenas trabalhe e creia que Ele vai lhe dar o que é justo. E lembre-se, é tudo pela graça. Isso nos leva ao último princípio, que não devemos só reconhecer que é tudo pela graça, mas devemos nos alegrar por ser assim. Esse é o segredo da vida cristã. Devemos ter em mente que é um privilégio ser chamado para trabalhar para Ele. É um privilégio ser cristão. Que graça maravilhosa Ele ter nos tirado das trevas para a luz. É graça no princípio e é graça no fim. A vida cristã começa pela graça, continua pela graça e termina pela graça.